Olá pessoal, muito bem-vindos à quinta e última mensagem da série A Viúva e o Juiz. O título da mensagem de hoje é Deus nunca se atrasa. Sim, Deus nunca chega atrasado, Ele nunca perde o tempo, pelo contrário, Ele está acima do tempo, Ele é Senhor do tempo. Mas antes de continuarmos, não deixe de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativando aí as notificações, clicando nessa setinha que está aqui embaixo e compartilhando esse vídeo, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e sejam abençoadas através da sua vida. O texto que nós estamos lendo em toda essa série está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. O Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Em outras palavras, Jesus está contando que o Pai, que Deus, Ele não vai chegar atrasado, muito pelo contrário, Ele vai chegar depressa, Ele vai chegar logo. Mas muitas vezes a nossa percepção vai diferente da percepção de Deus. Em outras palavras, Deus não vê o tempo como nós vemos. E a Bíblia nos ensina que de fato isso é verdade. Deus, Ele não enxerga o tempo como nós enxergamos o tempo. É por isso que nós podemos afirmar que, na maioria dos casos, o tempo de Deus vai ser diferente do seu tempo. Mas a Bíblia nos ensina que tão alto quanto os céus são da terra, os planos, o caminho do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Em outras palavras, o tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso próprio tempo. A hora de Deus é sempre melhor do que a nossa hora. O momento que Deus age é sempre melhor do que aquilo que achamos que deveria ser o tempo correto. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele não está sujeito ao tempo como o homem está sujeito. O ser humano é completamente sujeito ao tempo. Nós estamos sujeitos às variações do tempo. Nós não conseguimos atrasar em 1 segundo ou em 1 milissegundo o tempo e não conseguimos o adiantar da mesma forma. Estamos completamente sujeitos ao tempo. Não Deus, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que Deus não está sujeito ao tempo, Deus está acima do tempo. Eu posso afirmar que Deus é Senhor do tempo. A Bíblia fala que Ele que estabelece o tempo e as estações. Deus não está sujeito a nada, muito pelo contrário, Ele é Senhor do tempo. O ser humano, ele consegue ver só o presente e ele mal tem recordações sobre o passado. Nós não conseguimos nem lembrar de todo o passado que vivemos aqui na Terra. O ser humano não consegue enxergar o futuro, ele só consegue imaginar o futuro baseado naquilo que ele já viu no passado. Mas ninguém consegue enxergar 2 segundos à sua frente, 1 segundo à sua frente. Não Deus, não o nosso Pai, muito pelo contrário. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele vê o passado, o presente e o futuro. Deus, Ele vê o passado melhor do que você se lembra do passado. E Deus, Ele vê o futuro muito melhor do que você vê o presente. Porque Deus está acima do tempo. Deus é o Senhor do tempo. É importante que você entenda
que a perspectiva de Deus sobre o tempo é diferente da sua perspectiva. A Bíblia nos ensina que Deus é eterno. Pensa bem, alguém que já viveu milhões, bilhões de anos. Se para um ser humano que vive 90 anos, 100 anos, 70 anos, um dia é pouco tempo comparado a todos esses anos que ele vive aqui na Terra, quanto mais 100 anos para alguém que já viveu bilhões de anos, quanto mais 1000 anos para alguém que é eterno. É por isso que lá em 2 Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro, ele cita o salmista dizendo que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos, porque a perspectiva de Deus sobre o tempo é diferente da nossa perspectiva. É interessante que no mesmo verso, no verso posterior, o apóstolo Pedro nos ensina assim, que Deus não tarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Em outras palavras, Deus jamais chega atrasado. Aí ele conclui, pelo contrário, ele diz que Deus é paciente, é longânimo, esperando com que todos cheguem ao arrependimento, ou querendo que todos cheguem ao arrependimento. Em outras palavras, Deus nunca se atrasa e ele tem um propósito para a espera. Ele estava falando sobre a volta de Jesus na igreja primitiva. A igreja primitiva foi muito perseguida. As pessoas criam que a volta de Jesus seria imediata. As pessoas se alimentavam dessa esperança, dessa promessa. E Pedro ele traz esse ensinamento. Não pensa que Deus está se atrasando, muito pelo contrário. Ele tem um propósito para a espera. O interesse dele é que mais pessoas se arrependam, mais pessoas conheçam o Evangelho. Em outras palavras, a espera é melhor do que se a resposta tivesse acontecendo ou tivesse acontecido. Aqui na parábola da viúva persistente, nós aprendemos que Deus jamais nos faz esperar em vão. Pelo contrário, Ele traz a resposta no tempo certo. E se Ele nos permitiu esperar, é porque a espera vai ser para o nosso benefício. Deus não tarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, pelo contrário. Ele tem um propósito para a espera e a resposta dele sempre chega no tempo certo. Interessante que no Novo Testamento há duas expressões para descrever a palavra tempo. E essas expressões, ou a maneira que elas são colocadas, nos ensinam um pouco sobre as perspectivas diferentes em relação ao tempo. A perspectiva de Deus e a perspectiva do homem. Quando a Bíblia vai colocar sobre o tempo humano, o tempo que nós estamos sujeitos, a palavra usa o termo cronos no grego, que significa literalmente o nosso tempo cronológico, passado, presente e futuro, início, meio e fim, o tempo que todos nós estamos sujeitos a ele. Já quando a palavra de Deus vai falar sobre o tempo de Deus, ela usa a expressão kairos, que é diferente do cronos, do tempo humano. Deus ele não está sujeito ao nosso cronos. A palavra kairos, em resumo, significa o tempo de Deus. A hora que Deus age, a janela de oportunidade que Deus estabelece para que ele possa agir. Deus não está sujeito ao cronos, mas ele age no kairos, no tempo perfeito. A palavra de Deus nos ensina que o caminho de Deus é perfeito. O escritor de Eclesiastes nos ensina que Deus tem um tempo certo para todo o propósito debaixo dos céus. Isso tudo é para lhe afirmar que Deus não está atrasando quando Ele te faz esperar. Muito pelo contrário. A espera dele foi cuidadosamente projetada e planejada. Não para te prejudicar, muito pelo contrário, mas sim para te abençoar. Como aquela gestante que tem que esperar os 9 meses para o bebê nascer, Ele estipulou um tempo para que Ele possa agir na sua vida. Ele tem o tempo certo, o seu kairos, que é acima do nosso cronos, do nosso tempo normal. O kairos, o 9º mês para a sua vida vai chegar. Se a grávida pedir muito para ela receber a criança com 3 meses, isso vai ser para o seu malefício. Provavelmente vai perder a criança e pode até perder a sua vida. É por isso que Deus não te respondeu antes na hora. Confia no Senhor. Ele não está sujeito ao tempo como você está sujeito. Ele é Senhor do tempo. Ele tem um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Seja um filho persistente, ore, clame, mas confie que Deus vai te responder na hora certa. Se alegre na esperança que o 9º mês sempre chega. 6 da manhã o sol nasce.
no tempo que Ele estabeleceu antes mesmo da noite começar, o tempo perfeito dEle, para que a ressurreição, para que a cura, para que o milagre nascesse na sua vida, para que o sol resplandecesse, dissipando todas as trevas. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque a hora certa, o tempo certo vai chegar para você. Deus nunca tarda em cumprir a sua promessa, Ele nunca chega atrasado, Ele tem o tempo certo para tudo. O seu Kairos, o tempo certo de Deus vai chegar para a tua vida. Peça, clame e confie que Deus vai responder na hora certa, em o nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo clicando nessa setinha aqui embaixo e colocando aí nos grupos de WhatsApp, colocando nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus.